Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Olha o Claudinho artesão, o anjo das orquídeas, mais uma vez de volta aqui para o nosso canal. Muito obrigado a todo mundo que nos segue aqui no YouTube e também lá no grupo, nos dois grupos. Lá no Facebook, Orquídeas Como Não Amar e Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul. Vai lá que a gente tá lá esperando por vocês. Só colocar na lupa de pesquisa Orquídeas do Brasil e Ararinha Azul. Faz a hashtag que acha a gente rapidinho. Bom, gente, eu estou hoje sem demora. E hoje eu estou trazendo uma dica muito importante sobre catileias para os amantes, apaixonados e colecionadores de orquídeas. Ela é a preferida, né? Ela já dita que é o gênero mais importante da família das orquidáceas. Aqui está uma legítima Catileia labiata, linda, né? Do Nordeste. O gênero Catileias compreende um pouco mais de 80 espécies principais. A gente vai citar alguns nomes para que vocês que estão chegando no nosso canal possa se inteirar e ter um pouco mais de compreensão e de entendimento sobre este gênero. Aqui é uma, ainda tem mais de 79 ou mais de 80 tipos. As labiatas, elas são conhecidas aqui no Brasil e fora do Brasil. Não só ela, como todas as outras catileias. Catileia labiata, Catileia ludimaniana, Catileia londigesse, Catileia walkeriana, Catileia nobilio, Catileia violácea, Catileia forbese. Para cada região, gente, tem um grupo de catileias. Olha que lindo. Catileia gutata, Catileia granulosa, Catileia bicolor da Bahia. Pois é, e isso que traz muitos seguidores, porque elas florescem. As flores são grandes, são coloridas e são muito perfumadas. A exemplo, a gente vê muito nas exposições. São maravilhosas. E você pode ter a planta e depois da floração você pode ter uma nova floração no período certo, determinante que a planta vai ditar. Mas a gente está trazendo as dicas justamente para as catileias. Olha como elas são lindas. Parece espata de bolo, aquilo que a gente espatula o bolo, né? Ela tem uma semelhança muito grande. As folhas são grandes. Umas têm as folhas mais compridas e outra tem as folhas mais arredondadas. Outra tem as bordas das folhas coeráceas. Elas têm um tom mais vinho, mais arroxicados. E elas têm mais de 16 tipos de florações, só a labiata. As alquerianas também têm muitas florações diferentes. E cada floração a gente vai determinar seu tipo, sua espécie maravilhosa. Todas serão valquerianas, todas serão labiatas, se assim for. Mas aí o que vai determinar é um detalhe da flor. Exemplo, a branca, quando ela surge a floração labiata, a gente fala Catileia labiata alba. Quando ela nasce com um tom de rosa, a gente fala concolor. Quando ela nasce para o tom azul da cor do céu, a gente fala acerúlea ou coerúlea. E assim a gente vai dando. A semialba, ela é branca com um detalhe lilás. E assim por diante. Justamente as catileias são as queridas pelo perfume. Eu estou trazendo esse exemplo aqui para que vocês possam conhecer e entender. Ai, deixa eu ver se eu consigo levantar, porque tá pesado, viu, a bicha, ó. Eu estou trazendo duas formas de cultivo de catileias para que vocês possam entender. Esse da minha direita, que no seu... esse é meu braço direito, viu? Não sei como é que vocês vão ver aí, ó. As catileias, elas têm preferência em cultivo em madeira, em tronco, em tocos, sempre na madeira. Gente, vocês que têm espaço e querem cultivá-las na madeira, não tem segredo. Não precisa ser um disco, pode ser uma madeira menor. Vai de acordo com o seu espaço. Há muita gente que nos segue ou que nos acompanha cultiva a planta em apartamentos. Em várias regiões do Brasil estão usando as nossas dicas e está dando muito certo. Então a gente agradece. Ó, poderia ser uma madeira menor. E que madeira? A madeira para catileias, de forma geral, não tem uma preferência. Bastou ser pau e elas correm atrás.
elas se fixam e se transfixam na madeira. Então, poderia ser uma madeira mista, poderia ser uma peroba, poderia ser um sanção do campo, poderia ser um caibro de demolição, poderia ser qualquer tipo de madeira. Agora, quanto melhor a madeira, maior o tempo de durabilidade da orquídea presa na madeira. A exemplo está essa aqui, vai levar uns 10, 15 anos até a gente tirá-la de novo. Ou mais, né? Aqui está uma sucupira legítima, foi um amigo que me presenteou da sua plantação lá de Joaquim Gomes. Ele trouxe para mim, amo, ele cultiva já para essa finalidade. E a gente preza por esta madeira nobre, porque demora mais. E quando demora mais, a gente não tem a preocupação de estar fazendo replante. Porque as catileias, elas não gostam muito de estar sendo mexidas ou remexidas. Por isso que a gente tem preferência por este cultivo aqui. Isso não quer dizer que você não possa cultivar num vaso de barro, ou num vaso de plástico, ou em outro vasinho que vocês assim escolham. Pode sim, é o mesmo cultivo. Mas a gente vem com uma dica que vai favorecer muito o cultivo. E qual é a dica? Bom, gente, vocês podem cultivar na madeira e vocês faz a técnica do acoplamento do vaso de plástico. Essa mesma técnica, acoplar, é muito fácil acoplar. Você vai pegar a catileia, você adquiriu em exposição, comprou, você ganhou de um amigo de presente, ganhou do filho, ganhou... Enfim, você vai pegar ela, vai colocar na madeira. A gente também pode fazer isso, porque quando elas vêm nos vasos, os vasos vêm com algum substrato que, com o tempo, esse substrato vai se decompor. Ele vai apodrecer naturalmente e não é bom para as catileias. Catileia não gosta de viver muito molhada. Mas para as pessoas que têm preocupação, que trabalham fora, ou que sai muito, ou que não tem tempo, não tem problema. Você vai colocar na madeira e você vai acoplar o vaso. O vaso vai reter um pouco. Eu não quero me desfazer do cultivo das cascas. Pode colocar umas casquinhas para dar firmeza à planta no vaso acoplado. Poderia ser um outro vaso, como assim eu falei, um de plástico. Esse é de plástico, mas poderia ser um de barro, poderia ser um de louça, um de vidro, desde que fosse furado. Tem que furar, mesmo sendo a técnica acoplada. Bom, você vai colocar a madeira e vai colocar dentro do vaso. Se você quiser colocar umas casquinhas, pode ser umas cascas de pinos, pode ser umas cascas de madeira ou não. Eu prefiro não colocar, porque também vai passar a podridão. Mas a planta não vai morrer? Depende. Se você molhar todos os dias, mesmo com drenagem, com os furos, molha. Uma exigência das catileias em geral, essas que eu citei, são mais de 80 tipos de espécie, é não molhar em dias seguidos. Elas fazem podridão ou elas morrem por excesso de água. Então a gente vai molhar a catileia, seja ela qual for, é uma regra geral para todas as catileias, de BL6 a L6, a N6 a A6. Essas abreviações são as catileias que são hibridadas, que são desenvolvidas em laboratórios através das catileias principais que aqui eu estou mostrando. Entenderam, né? Por isso que eles fazem as abreviações. Tem gente que está dando até nome. Catileia, BLCAN, Claudinho Artesão. É a minha catileia, meu bem. Ah! Na cara da riqueza. Bom, as orquídeas catileias, elas são assim. E o cultivo é muito fácil. Basta não molhar diariamente. Ah, mas eu quero cultivar do meu jeito. Você vai quebrar a cara. Não existe isso para as orquídeas. As orquídeas, ela tem um tempo de regas, ela tem um tempo de adubação. A adubação para essas plantas é geralmente a cada 15 dias, por um período de 3 meses. E depois dos 3 meses eu cesso a adubação. Podendo ser a orgânica ou a química da sua preferência. A gente não se mete, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
Bom, então a gente vai fazendo isso. A planta ela tem o período certo para o enraizamento. Eu vou mostrar aqui o enraizamento de uma catileia para vocês verem. Ai, Claudinho, mas a minha catileia está com muito tempo e ela ainda não botou, ela ainda não deu sinal de enraizamento. E nem vai dar. Você tem que se preocupar com um bom enraizador. Por isso que a gente traz a fórmula do fedorentinho. São 2 punhados de feijão cru numa bacia, com 2 copos de água, com cada 100 ml de água a cada copo. Deixa de molho e reserva o feijão. Não tampa, mas se quiser tampar, pode. Deixa por 5 dias de molho. No 5º dia, você chega com 2 litros de água e coloca. Quer colocar mais um pouquinho? Eu deixo. Mistura, separa o grão do feijão. Aliás, separa o grão da água, né? Porque o grão já é o feijão, meu bem. Tá ficando doido, é, menino? O que é isso? Ah! Então, você vai colocar o líquido. O líquido vai para um borrifador manual, elétrico, ou joga o pinico na planta. Tem gente que faz até em garrafas PETs. Fura a garrafa PET e dá o banho na planta toda. Essa é a forma de aplicar o enraizador. Aplicou na folha, aplicou no pseudobulbo, desceu para as raízes, tá bom. Eu vou reservar o restante que sobrou? Não, você vai aplicar de novo. O importante é ser usado todo de uma só vez. Não tem problema. O que eu posso fazer mais? No dia seguinte já pode molhar? O ideal é que não. Mas tá doida para molhar, molha. Tá louco para molhar, molha. Não tem problema. Ele tem um cheirinho que não é desagradável, porque ele é o rei de todos os enraizadores. Ele é o fedorentinho. Então a gente deixa. Quando a gente vai molhar, então isso já sai. Quando o lugar é aberto, quando se tem sol, também sai, se evapora muito rápido o cheiro. Não fica não impregnado não. Fica por meia hora, depois sai. Entenderam, né? Então a gente se preocupando com esses detalhes, a planta vai enraizar. Sabendo que a gente vai ter que esperar o tempo. A gente tem que respeitar o tempo da planta. Ai, Claudinho, eu coloquei a planta lá. Tá bonita. Ela não enraizou. Eu vou tirar ela e vou colocar aqui. Ela não enraizou mais uma semana. Eu vou tirar ela e vou colocar aqui. Ela não enraizou. Vou tirar ela e vou colocar aqui. Não funciona. Você tem que ter paciência e tem que deixar a planta lá. E aonde é lá? Lá é o lugar onde a planta vai estar, aonde ela tem que se acostumar. Geralmente a gente coloca próximo de uma janela, com uma boa iluminação, com uma boa ventilação. É primordial para as plantas. E eu vou precisar estar molhando essa planta, Claudinho, da forma da técnica acoplada? Não, nem da madeira. Você dá o banho na planta e o ambiente vai ficando úmido a cada vez que você vai molhando. Por isso que não pode molhar todos os dias. Não é difícil. Então, se você vai cultivar a planta em madeira, em toquinho ou em vaso, não precisa se preocupar. Quando você for molhar, eu aconselho que você molhe de forma mais demorada. Principalmente quando os dias estiver bem quente, aquele mormaço. A onda de calor, essa é perigosa. Essa onda de calor também acaba matando o ambiente quando ele já está totalmente seco. Elas não suportam temperatura acima de 32 graus. Tá batendo 40, não é verdade? Então você vai molhar o chão, você vai molhar as paredes, você vai deixar o ambiente úmido. E não precisa necessariamente molhar a planta, mesmo que diariamente. Não pode, gente, porque elas morrem, elas fazem podridão e elas não aguentam a quantidade de água. Isso acontece muito também no tempo, na natureza. Se molhar demais, apodrecem também. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado e essa cautela para que não deixe as plantas molhar demais. Nem pelas nossas mãos e nem pela mão do Criador, né? A gente faz o nosso trabalho. A gente vai preservando as espécies, a gente vai dando a melhor condição. Então o vasinho vai para um pedacinho da janela. Ai, Claudinho, mas ali é o único lugar que eu tenho, mas bate sol. Pela manhã, logo cedo ou no final da tarde. É perfeito. Elas suportam se o sol não for muito quente, se o sol não for muito forte. Mas você usa a técnica de regas sempre a cada 3 dias.
E sendo assim, você vai ter um resultado perfeito para esse tipo de planta. Usando o fedorentinho, que é o nosso enraizador, deixa eu vir mais para perto de vocês. O que é que vai acontecer? O fedorentinho vai tonificar a planta, vai fortalecer e vai induzir ao enraizamento. Então, quando a planta induz ao enraizamento, ou quando ela enraiza, o que acontece é que a planta fica mais forte, para crescer, para florescer, entendeu? Para entorcerar, que é o que todo mundo quer. Então a gente vem com essa linguagem mais simples, mais exemplificada para que vocês possam entender. Não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum obstáculo que não seja superado. Basta tão somente você querer e você ter força de vontade. Quando a gente ama muitas plantas, então a gente consegue. Então, o diferencial de quem cultiva orquídea e de quem ama as plantas é esse. A gente não desiste nunca e a gente sempre sonha em ter plantas bonitas. Mas tem muita gente que não, que só pensa em vender, que só pensa em reproduzir e só pensa em comercializar. Esses nunca terão plantas maravilhosas, meu bem, como a gente. Porque a gente ama, a gente gosta, a gente acompanha, a gente gosta de ver o resultado. Para a gente é importante. Uma raiz é importante, uma nova brotação é importante. Olha para aqui que bonitinho a brotação dela, da nossa rainha. Então, e assim a gente vai cultivando as espécies. Entenderam, né? Falei de tudo. Então, hoje eu falei sobre as catileias de uma forma geral. Expliquei sobre o gênero, que são mais de 80 tipos de espécies, sem contar as hibridações e cruzamentos desenvolvidos em laboratório. Eu trouxe duas formas de cultivo. Eu trouxe o cultivo acoplado em vaso de plástico e trouxe também em madeira, ou em bolacha de madeira, ou em disco de madeira. Ninguém é dono de nada. Todo mundo pode fazer tudo porque o sol nasce para todo mundo. Então não adianta querer ser dono de nada, porque o dono de tudo é Deus, tá, querida? Para de estar dizendo que o disco é seu, que você fez. Você não fez nada! Você não é dono de nada! Nada lhe pertence. Estamos aqui de passagem e o tempo é breve. Então, o pouco tempo que nos resta, a gente vai cuidar de planta porque a gente escolheu. Na verdade, ela nos escolheu para a gente cuidar dela. Então, a dica que fica é essa. Cuide das suas plantas. Se você tem catileia e preza pelo cultivo, usa das nossas dicas. Aqui está, né, o nosso canal. Se você puder curtir os vídeos, né? Se não for pesar tanto, dá a sua curtida. Se você quiser se inscrever também no nosso canal, a gente já está chegando a marca recorde. Precisamos da sua curtida, do seu like, dos seus comentários de todos os lugares do Brasil. Quero agradecer a todo mundo de São Paulo, de Campinas, da onde mais. Quero agradecer... Ai, gente de Jundiaí. Beijo, Jundiaí! Beijo, Campinas, São Paulo. Quero agradecer ao pessoal de Brasília, também do Distrito Federal. Nada de político não, viu? Não é vocês não, queridinhos. Vocês, a gente não gosta de vocês não. Vocês fiquem lá, bem longe da gente. São as pessoas que moram em Brasília, que são seguidores da capital. Beijos a uma amiga querida, meu Deus, ela é um amor. TT, Tereza Barbosa. Vou lá, viu? Já me convidou para ir para a mansão dela. Ela é um luxo. A casa dela é um escândalo. Conversa comigo todos os dias. Beijos, Tereza, para você. Quero mandar um forte abraço também para todos de Belo Horizonte. Para Vera Passini, que sempre nos acompanha, né, Vera? Muito obrigado. E quero mandar também um forte abraço para o Raimundo do Acre, o Ronaldo de Forte, é tanta gente, de São Luís, lá do Maranhão. Ele é lá de... Lá onde o vento faz a curva, gente. Lá em Cabrobró. É tanta gente de Pernambuco também. Aos seguidores e amigos de Pernambuco, aos seguidores e amigos de Alagoas, de Joaquim Gomes, de Boca da Mata, de São Miguel dos Campos, de União dos Palmares, de Murici, Alagoas. Aí, gente, então a gente vai falando, porque não dá para mencionar nome de todo mundo, viu? A todo o estado da Bahia. Muito obrigado, Josivaldo da Bahia. Cabeça boa dele, né? Grava tudo. Muito obrigado, Josivaldo. Muito obrigado ao pessoal da Venezuela, os seguidores que estão chegando, estão nos fortalecendo. Então tá aqui. Hoje eu me chamo Cláudio Silva, falo direto de Maceió, Alagoas.
Sou amante, cultivador, apaixonado por orquídeas e amante de gatos persas. A gente ama tudo que a natureza pode nos oferecer, né, para o nosso bem-estar. Hoje eu falei sobre Cattleya labiata e o cultivo simples e fácil e como ter uma planta tão linda. Beijos na cara da riqueza!